Voltamos para a Europa. O primeiro-ministro da Espanha e prédios públicos de Madrid recebem cartas-bomba. A gente segue para as informações do nosso correspondente Luca Bassani. Luca, esses casos ocorrem um dia depois da embaixada da Ucrânia na Espanha sofreu uma espécie de um atentado. Não se sabe ainda o que aconteceu, é isso, Luca? Exato, Thiago. A gente vê que as forças antiterrorismo da Espanha foram todas acionadas após aquilo que aconteceu ontem, onde a embaixada da Ucrânia na capital Madrid recebeu uma carta-bomba e fez com que um funcionário, inclusive, da embaixada ficasse ferido. Ainda a polícia não divulgou os motivos por trás dessa carta, né? Se teria alguma coisa a ver diretamente com a guerra na Ucrânia, lembrando que a Espanha é um país que pertence tanto à União Europeia quanto à OTAN, é um aliado importante da Ucrânia e talvez poderia ser uma espécie de retaliação. Alguns colocam até como uma possível hipótese, mas isso que aconteceu no dia de hoje também levanta ainda mais as suspeitas, já que a gente vê que o primeiro-ministro Pedro Sánchez também recebeu no seu gabinete uma suposta carta-bomba e outros prédios públicos da Espanha que têm sido alvo generalizado dessa espécie de possíveis atentados. A polícia espanhola logo começou as suas investigações, além dos órgãos de inteligência que estão fazendo uma minuciosa investigação sobre quem seria sido aqueles que enviaram a carta e se tem alguma relação direta com a carta enviada à embaixada da Ucrânia, exatamente pelo intervalo curto de tempo entre ambos os episódios. É algo que preocupa bastante os governos europeus, lembrando sempre que a gente escuta os russos falarem sobre possíveis retaliações àqueles que continuarem financiando ou ajudando militarmente a Ucrânia durante esse período, e a Ucrânia tem recebido grande parte dos armamentos dos aliados ocidentais, mas até aí a Espanha é um país que é aliado, mas não tem tanta expressividade quanto os Estados Unidos, a Polônia ou até mesmo o Reino Unido. Portanto, fica essa dúvida e, como sempre, a polícia faz uma investigação bastante completa e precisa antes de divulgar qualquer tipo de informação à imprensa para não causar nenhum alarde ou pânico generalizado. Afinal, consideramos a capital Madrid uma cidade de milhões de habitantes e outras cidades importantes da Espanha. Realmente, se fosse um atentado terrorista generalizado, isso poderia provocar grande pânico à população e o primeiro-ministro e as outras autoridades também não querem isso. Mas, como sempre, a gente vai estar aqui acompanhando e vendo se tem alguma correlação e se é explicada a procedência dessas cartas. O governo espanhol continua em alerta. Luca Bassani vai voltar na programação da Jovem Pan, tirando os nossos comentaristas Diogo Schelp. É uma situação muito estranha, não dá para tentar afastar a possibilidade de uma relação com a guerra na Ucrânia, mas isso é preciso investigar, claro. Exatamente, Thiago. É muito difícil saber de onde vieram esses ataques e essas ameaças. É claro que pode ser também iniciativa isolada ou solitária de algum terrorista, alguém com intenções aí violentas. A gente precisa lembrar que a Espanha tem uma experiência trágica com atentados terroristas. Atentados cometidos, no caso, por fundamentalistas islâmicos. A gente pode lembrar, por exemplo, um atentado terrível que ocorreu no sistema de trens em Madrid, se não me engano, anos atrás, durante aquele período da guerra ao terror, produziu imagens terríveis aí de mortes cometidas por terroristas e entre outros casos também. Então a Espanha, assim como outros países da Europa, desenvolveram aí uma expertise, digamos assim, em investigação desse tipo de ataque. Então é possível que muito proximamente, muito brevemente, teremos mais informações sobre isso. Nós não podemos descartar nenhuma possibilidade. Pode ser algo interno da própria Espanha, porque o terrorismo lá ele existe, e o Schelp lembrou muito bem, a Espanha tem um histórico muito grande de atentados, de ataques terroristas, mas isso pode vir também de fora. O que eu acredito é que as autoridades espanholas, elas devem estar empenhadas nesse momento em tentar elucidar. Não é fácil. Uma carta-bomba, ela pode ser... pode vir de qualquer lugar, especialmente até de um público interno, algum desafeto, algum inimigo. O certo é que o inimigo não dorme de jeito nenhum. E aí as autoridades precisam estar vigilantes o tempo inteiro.